Desde o início dos tempos, a humanidade busca respostas para os mistérios do fim. Guerras, pandemias, terremotos e o caos político sempre despertaram a mesma pergunta: será que o apocalipse já começou? Hoje, você vai descobrir algo que poucos tiveram coragem de revelar. Um aviso oculto nas profecias bíblicas que pode mudar completamente sua visão sobre o que está acontecendo no mundo agora. A maioria das pessoas ignora os sinais. Elas veem o noticiário, observam o colapso moral, as divisões e o medo crescente, mas acreditam que tudo isso é apenas coincidência. No entanto, a Bíblia nunca tratou os eventos do fim como algo aleatório. Cada detalhe foi cuidadosamente previsto, e quem compreender o verdadeiro significado desses sinais poderá entender o que está prestes a acontecer. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que poucos percebem é que Jesus não estava apenas descrevendo eventos isolados, mas dando um código temporal. Ele falava de uma sequência que se intensificaria como contrações antes do nascimento de algo, o nascimento de uma nova era. Imagine o mundo como uma corda esticada ao limite. Cada conflito, cada catástrofe, cada escândalo é um fio prestes a se romper. Quando a corda finalmente arrebentar, tudo mudará de uma vez. O que a maioria chama de fim do mundo é, na verdade, uma transformação. E ela já começou silenciosamente, bem diante de nossos olhos. O livro do Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas um manual de revelação. Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelar o que está escondido. E o que está escondido nessas páginas é um aviso que poucos têm coragem de encarar. Há uma força espiritual operando nos bastidores da humanidade, conduzindo o mundo a uma decisão final entre a luz e as trevas. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso em 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Isso significa que algo, ou alguém, ainda impede que o mal atue plenamente. Mas quando essa barreira cair, o verdadeiro caos espiritual será liberado. Você consegue imaginar o que isso significa para o planeta? As profecias estão se cumprindo em ritmo acelerado. O avanço da tecnologia, o controle das informações, a unificação econômica e o colapso da fé tradicional formam um cenário idêntico ao que os antigos profetas descreveram. E o mais assustador é que muitos já estão aceitando, sem perceber, a marca ideológica de um sistema que prepara o terreno para o governo final do Anticristo. Daniel 12:4. Já previa isso com exatidão. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O crescimento tecnológico e a busca frenética por poder e informação são o cumprimento literal desse versículo. O que parecia distante, agora está em nossas mãos, em cada tela e cada algoritmo que nos observa. A verdade é que o Apocalipse não começa com fogo caindo do céu, mas com a mente humana sendo moldada lentamente para aceitar o inaceitável. O perigo não é apenas o que acontece fora, mas o que acontece dentro de nós. A perda da sensibilidade espiritual, a troca da verdade por conveniência e o esquecimento de que fomos avisados há séculos. E é nesse ponto que entra o aviso oculto. Ele não está nas catástrofes nem nas guerras, mas em algo muito mais sutil. Está na forma como o mundo está sendo preparado para acreditar em uma grande mentira, uma ilusão global que fará até os escolhidos duvidarem da verdade. A Bíblia chama isso de engano do fim. Em Apocalipse 13:14 está escrito:
e engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta. Esses sinais não são apenas milagres visuais, mas manipulações profundas que afetam emoções, crenças e decisões. E você talvez já esteja sendo influenciado por eles sem perceber. O que virá a seguir não será apenas um evento físico, mas uma guerra espiritual travada na mente e no coração das pessoas. O inimigo não precisa destruir cidades se conseguir controlar consciências. Esse é o verdadeiro campo de batalha do fim dos tempos. Por isso, o aviso oculto do Apocalipse é mais urgente do que nunca. Ele nos chama a despertar, a questionar, a olhar além do que os olhos veem. É um lembrete de que cada escolha, cada atitude, cada crença que nutrimos está moldando o destino da humanidade. E enquanto o mundo corre para um ponto de não retorno, há uma mensagem divina tentando nos alcançar. Uma última advertência, uma chance de entender o que está realmente em jogo, antes que o selo final seja rompido. Poucos entendem que o Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas um espelho que reflete o estado atual da humanidade. Cada símbolo, cada besta, cada trombeta soa como um alerta sobre o que estamos nos tornando. A civilização moderna, com toda a sua tecnologia e conforto, pode ser o cenário exato que os profetas descreveram como o tempo do engano, onde o homem acreditaria ser Deus de si mesmo. Em Gênesis 11, a humanidade tentou construir uma torre que tocasse o céu. O objetivo era se tornar independente de Deus, e o resultado foi a confusão das línguas em Babel. Hoje, estamos erguendo uma nova torre, feita de dados, redes e inteligência artificial. A diferença é que agora, essa torre não é de tijolos, mas de códigos. E mais uma vez, o homem acredita poder substituir o Criador. Essa busca por autonomia total é o prenúncio do que Apocalipse 13 descreve. Um sistema mundial unificado sob o domínio de uma besta que exige adoração. Esse sistema não se manifestará de forma assustadora, mas sedutora. Ele virá com promessas de paz, progresso e estabilidade. E é exatamente por isso que será tão perigoso, porque parecerá bom. O profeta Isaías alertou: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías 5:20. Esse é o espírito da época atual. A inversão moral, a manipulação da verdade e a relativização dos valores espirituais são o alicerce do reino do engano. E o que a Bíblia chama de besta talvez não seja apenas uma figura física, mas um sistema ideológico que domina mentes e corações. O apóstolo João teve uma visão que muitos interpretam de forma simbólica, mas há um detalhe que merece atenção. A marca da besta descrita em Apocalipse 13, 16, 17, que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Durante séculos, isso parecia impossível, mas hoje, com a tecnologia de identificação digital e controle financeiro, o impossível se tornou rotina. A economia global caminha para a eliminação do dinheiro físico, e o controle total das transações permitirá que governos e corporações decidam quem compra e quem vende. O sistema que parecia distante já está sendo construído. Não é coincidência, é cumprimento profético. Mas o aviso oculto vai além do sistema econômico. Ele está ligado à adoração. A Bíblia mostra que, no fim, a humanidade será forçada a escolher entre servir a Deus ou se submeter ao poder que governa o mundo. E essa escolha não será apenas teológica, mas prática. Cada decisão, cada ato de obediência ou resistência será um selo espiritual. Em Apocalipse 14, 12 está escrito: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse versículo revela o segredo da sobrevivência espiritual no tempo do engano: fidelidade. Em um mundo em que todos se curvarão ao sistema, permanecer firme na fé será o maior ato de coragem. Enquanto o caos aumenta,
Uma paz falsa será oferecida. Muitos a aceitarão, acreditando que encontraram segurança. Mas essa será a armadilha final. A Bíblia fala sobre a Grande Babilônia, um império espiritual disfarçado de harmonia, que seduz as nações com promessas de unidade. No entanto, sua ruína virá de forma repentina. Caiu, caiu a Grande Babilônia. Apocalipse 18, 2. E o mais intrigante é que esse aviso não é apenas sobre o futuro. Ele é sobre o agora. A Babilônia moderna não é uma cidade física, mas um sistema de valores. Ela está presente nas mídias, nas ideologias, nas políticas e até nas religiões que trocam a verdade divina por conforto terreno. E enquanto muitos a celebram, poucos percebem que ela já foi julgada espiritualmente. O tempo do Apocalipse não é o futuro distante, é o agora em desenvolvimento. Cada notícia de crise global, cada avanço que promete salvar o mundo, pode ser um fragmento do grande plano que culminará na revelação total da verdade. A questão é: de que lado estaremos quando essa revelação acontecer? As Escrituras dizem em Romanos 13, 11: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Esse despertar é o chamado para enxergar além do caos e perceber o movimento espiritual por trás da história. Deus não deixou o mundo sem sinais. Ele prometeu que, antes do fim, o Evangelho seria pregado a todas as nações. E isso está acontecendo. A mensagem está alcançando povos e línguas que nunca ouviram falar de Cristo. É o cumprimento direto de Mateus 24:14. E quando essa missão for concluída, o relógio profético dará seu último giro. Por trás de tudo, há uma batalha silenciosa entre a verdade e a mentira. E o aviso oculto é simples, mas profundo. Escolha hoje a quem servir. Porque o tempo de escolher está se esgotando, e a neutralidade já é uma forma de rendição. O mundo está sendo preparado para algo grandioso, mas terrível. As profecias não foram escritas para causar medo, mas para despertar os que dormem. E quem entender o aviso, quem abrir os olhos agora, poderá se refugiar sob a proteção daquele que venceu a morte e prometeu voltar. O Apocalipse não é apenas o fim do mundo, mas o fim da ilusão. Tudo o que o ser humano acreditava controlar, poder, ciência, religião, economia, será exposto pelo que realmente é, pó diante da eternidade. Quando as máscaras caírem, a humanidade verá que o verdadeiro campo de batalha sempre foi espiritual. Em Apocalipse 6, 12, 14, João descreve: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Esses sinais não são apenas catástrofes físicas, mas manifestações cósmicas de uma verdade espiritual. O universo reagindo ao desequilíbrio entre o Criador e sua criação. Tudo que é falso começará a ruir. A Bíblia mostra que antes da manifestação plena do Anticristo, surgirá um espírito de engano global, um falso profeta que conquistará corações não com força, mas com palavras. Ele trará uma mensagem de amor universal, de inclusão e de paz aparente, mas seu propósito será conduzir a humanidade a adorar o poder errado. E quem não estiver alicerçado na verdade será facilmente seduzido. Em 2 Coríntios 11, 14, Paulo adverte: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esse é o cerne do aviso oculto. O mal virá disfarçado de bem. As palavras soarão nobres, as intenções parecerão puras, mas o objetivo será afastar as pessoas da verdadeira fé. Esse é o engano mais perigoso, porque não se apresenta como algo maligno, mas como algo certo. Muitos acreditam que reconhecerão o anticristo facilmente, mas a Bíblia sugere o contrário. Ele será carismático, inteligente, admirado e capaz de unir povos divididos. O mundo o verá como um salvador, e quando finalmente perceberem a armadilha, já será tarde.
Apocalipse 13:3 descreve: E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso não é admiração forçada, mas encantamento voluntário. A preparação para isso já está em andamento. A cultura da idolatria à imagem, a busca por líderes infalíveis e o desejo de estabilidade a qualquer custo formam o terreno perfeito para a aceitação desse poder. E tudo começa dentro do coração humano, que, afastado de Deus, busca desesperadamente alguém para preencher o vazio que só o Criador pode preencher. Jesus advertiu em Mateus 24:24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa profecia é assustadora porque mostra que o engano será tão convincente que até os mais fiéis correrão risco. Isso nos leva à importância de conhecer a verdade, não apenas como informação, mas como revelação espiritual. O aviso oculto é que a fé superficial não resistirá ao tempo do engano. Quem acredita apenas por tradição ou conveniência será abalado. O Apocalipse separará o ouro da escória, a verdade da aparência. É o tempo em que cada coração será revelado. Por isso Jesus disse em Lucas 21:36: Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Esse vigiar não é apenas esperar, mas discernir. É enxergar além das aparências, questionar cada discurso e testar cada espírito. O verdadeiro cristão do fim dos tempos não será o mais religioso, mas o mais sensato e fiel à voz de Deus. Ele não seguirá o barulho das multidões, mas o sussurro do Espírito. O mundo moderno, com sua avalanche de informações e ideologias, é o terreno fértil para a confusão. A cada nova tendência, uma nova verdade é criada. E assim, a fé autêntica vai sendo diluída em um mar de opiniões. O inimigo não precisa destruir a verdade. Basta misturá-la com mentiras bem contadas. Esse é o método mais eficaz do engano. Em João 8:32, Jesus declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é política nem emocional, é espiritual. No tempo do Apocalipse, apenas os que vivem essa verdade permanecerão de pé, enquanto o resto do mundo se prostrará diante da ilusão global. Mas há uma promessa no meio de toda essa escuridão. Apocalipse 7:3 fala sobre os servos de Deus sendo selados na testa. Esse selo é a marca divina de proteção sobre aqueles que permaneceram fiéis. Enquanto o mundo se curva ao sistema da besta, os selados serão reconhecidos no céu. É a separação final entre os que seguem o Cordeiro e os que seguem o mundo. O aviso oculto, portanto, é um convite à decisão. Não se trata de medo, mas de preparação. O tempo de brincar com a fé acabou. O relógio profético está em contagem regressiva, e cada segundo perdido é uma oportunidade desperdiçada. Mas ainda há esperança. A misericórdia divina ainda está aberta, e quem ouvir a voz de Deus pode encontrar refúgio antes que o juízo venha. Esse é o verdadeiro propósito das profecias. Não anunciar destruição, mas oferecer salvação. O Apocalipse não é o fim para quem crê. É o começo de uma nova realidade, onde o mal será derrotado e a justiça reinará. A pergunta que fica é: você será parte daqueles que resistiram até o fim, ou será levado pela onda do engano? O Apocalipse revela não apenas o fim das eras, mas a exposição das forças que sempre estiveram operando nas sombras. Por trás dos impérios, das guerras e das revoluções, há uma inteligência espiritual, moldando o mundo para o confronto final. Em Efésios 6:12, Paulo escreveu: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa é a verdadeira guerra. Invisível aos olhos humanos,
mas presente em cada decisão que move a história. Cada avanço político, cada novo sistema global, cada movimento cultural tem uma influência espiritual por trás. O erro da humanidade é acreditar que está no controle. A Bíblia mostra que o inimigo atua de maneira sutil, introduzindo suas ideias pouco a pouco, até que o engano pareça natural, até que o mal se torne aceitável e o bem seja ridicularizado. O aviso oculto do Apocalipse é que essa batalha espiritual chegará a um ponto em que não haverá mais meio-termo. O mundo será dividido entre os que seguem a verdade e os que se curvam ao sistema. Jesus foi claro em Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Esse é o momento em que a neutralidade deixará de existir. Mas enquanto o mundo mergulha no caos, há um grupo de pessoas que permanece firme. Elas são chamadas de remanescentes, descritas em Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essas pessoas não são poderosas aos olhos do mundo, mas espiritualmente são inabaláveis. O dragão, símbolo do inimigo, sabe que o tempo está acabando. Ele intensifica sua ação, corrompendo mentes, destruindo famílias e disseminando confusão. E é nesse cenário de trevas que a luz dos fiéis brilha ainda mais forte. A resistência espiritual se tornará o último bastião de esperança num mundo dominado pelo engano. O Apocalipse mostra que, mesmo em meio à fúria das bestas e à queda das nações, Deus nunca perde o controle. Cada selo, cada trombeta, cada taça de juízo segue um plano exato. Nada acontece por acaso. É o cumprimento da justiça divina e a preparação para o retorno do Rei. Em Apocalipse 19:11, João escreve: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa é a promessa que sustenta os justos durante a tribulação, o retorno de Cristo como o verdadeiro Rei, o justo juiz que porá fim à corrupção do mundo. Mas antes desse triunfo, haverá uma separação dolorosa. Jesus falou sobre isso em Mateus 25:32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. O julgamento não será coletivo, será individual. Cada alma será confrontada com a verdade, e nenhuma mentira resistirá diante do olhar do Criador. O aviso oculto é que o tempo de arrependimento não é futuro, é agora. A Bíblia é clara. Haverá um momento em que as portas da graça se fecharão. Quando o sétimo selo for rompido e o último anjo tocar a trombeta, o destino de cada um estará selado. E a pergunta que ecoa é: quantos estarão preparados para esse som? A humanidade vive como se tivesse tempo, mas o relógio profético está avançando rapidamente. O que parecia distante, agora se manifesta em crises sucessivas. Guerras, fome, desastres climáticos e o colapso moral global não são coincidências. São sinais. Jesus disse em Lucas 21:28: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os sinais estão por toda parte, mas poucos querem enxergar. A distração se tornou a arma mais eficaz do inimigo. Ele não precisa convencer as pessoas de que Deus não existe. Basta fazê-las viver ocupadas demais para perceber o que está acontecendo. É assim que o engano se perpetua, silencioso, confortável, disfarçado de normalidade. O aviso oculto é um chamado à vigilância. Não se trata de medo, mas de discernimento. É entender que o tempo da preparação é curto e que as escolhas espirituais de hoje definirão o destino eterno de amanhã. Quem ignora esse aviso perde não apenas a oportunidade de escapar do juízo, mas também de participar da vitória que está prestes a ser revelada. Porque no fim,
O Apocalipse não é apenas uma história de destruição, mas de restauração. Deus não está apenas encerrando o velho mundo, Ele está preparando o novo. E aqueles que permanecerem firmes serão testemunhas da maior transformação que o universo já viu. A volta gloriosa de Cristo, quando toda lágrima será enxugada e o mal deixará de existir para sempre. Chegamos ao desfecho da jornada profética. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para um único propósito: despertar os corações. O aviso oculto do Apocalipse não é um mistério indecifrável, mas um convite divino à redenção. O livro que muitos temem é, na verdade, a mensagem de esperança mais poderosa já escrita. Ele revela que, apesar da escuridão, o plano de Deus nunca falhou. Em Apocalipse 21, 1, João descreve o fim da velha era e o início da nova. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso significa que tudo o que conhecemos, o sofrimento, a injustiça, o medo, chegará ao fim. O Criador restaurará o mundo à sua forma original, livre da corrupção e da dor. Mas antes disso, a humanidade precisa passar pela purificação. Essa purificação é o cerne do aviso oculto. Deus está permitindo que as estruturas humanas desmoronem, para que apenas o que é verdadeiro permaneça. Cada crise, cada catástrofe, cada queda é um chamado para que o homem reconheça sua limitação e volte-se ao Criador. Como está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim do pecado. É o fechamento do ciclo de rebelião que começou no Éden. Desde o início, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e agora, no último capítulo da história, Ele pede que façamos a escolha final: seguir a besta e o sistema deste mundo, ou seguir o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a decisão que definirá toda a eternidade. Em Apocalipse 22:12, Jesus faz uma promessa solene: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essas palavras ecoam através dos séculos como um lembrete de que o tempo da espera está terminando. O Rei está voltando, e com ele virá justiça, recompensa e restauração. O aviso oculto é que o retorno de Cristo não será silencioso. Ele virá com poder, glória e fogo purificador. Os céus se abrirão, as nações se calarão, e todo olho o verá. Para alguns, será o dia mais temido, para outros, o dia mais esperado. Tudo dependerá de qual lado cada um escolheu durante o tempo da graça. E enquanto o mundo segue em direção ao caos, há uma promessa de segurança para os que permanecem fiéis. Salmo 91:7 diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa proteção não é física apenas, mas espiritual. É o selo do Altíssimo sobre aqueles que colocaram sua confiança em Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. O Apocalipse é o grito final de misericórdia antes do silêncio eterno do juízo. Deus está dizendo à humanidade: ainda há tempo. Mas esse tempo é curto. O aviso oculto não é sobre datas, catástrofes ou teorias conspiratórias. É sobre arrependimento. É sobre reconciliação. É sobre o amor divino tentando resgatar o homem da autodestruição antes que seja tarde demais. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso mostra que o atraso do juízo é, na verdade, a paciência de Deus, dando mais uma chance a quem ainda pode ser salvo. O aviso oculto também é pessoal. Ele fala diretamente ao coração de cada um que ouve esta mensagem. Não é apenas sobre o mundo, é sobre você, sobre as escolhas que você faz,
sobre o que ocupa sua mente e o que domina seu coração. A maior batalha do Apocalipse não acontece nas ruas, mas dentro de cada alma humana. Jesus está batendo à porta, como em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse é o chamado final. O Criador do universo está oferecendo comunhão, perdão e vida eterna, mesmo diante da rebeldia do mundo. O Apocalipse termina com vitória, não com destruição. O mal será derrotado, a morte será vencida, e a luz triunfará para sempre. A nova Jerusalém descerá do céu, e Deus habitará com os homens. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Esse é o destino dos que ouvem e obedecem ao aviso oculto. Portanto, a mensagem é clara. Desperte. O tempo da indecisão acabou. O mundo pode oferecer glória passageira, mas o reino de Deus oferece eternidade. Escolher agora é garantir o amanhã. A cada dia que passa, o relógio divino se aproxima da última badalada, e quando o som ecoar, será tarde demais para mudar de lado. O aviso oculto do Apocalipse é o chamado mais urgente da história. Não há mais tempo para dúvidas, para distrações ou para viver na neutralidade. A hora de decidir é agora. E quando os céus se abrirem e a trombeta final soar, aqueles que ouviram e creram dirão com alegria: Vem, Senhor Jesus. Porque o Apocalipse não é o fim da história. É o começo da eternidade.